Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Café PT. Hoje a gente vai falar sobre os programas e oportunidades oferecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. E para falar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a professora Denise Pires de Carvalho, que é a presidenta da CAPES. Já preparou o seu café? Então chega com a gente porque o Café PT começa agora. Professora Denise Pires de Carvalho, seja bem-vinda ao Café PT. Como vai? Tudo bem? Um prazer enorme, Anderson, estar aqui com você hoje no Café PT. Obrigado por aceitar o nosso convite. Presidenta, primeiro eu queria saber, entender um pouquinho como é que funciona a CAPES. E aí é bom deixar claro que a gente está falando da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, com E no final, né? Presidenta, como é que funciona e qual que é a importância da CAPES para a ciência, né, e para a educação no Brasil? A CAPES, ela foi criada em 1951, junto com o CNPq. São hoje duas autarquias. A CAPES, ligada ao Ministério da Educação, e o CNPq ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que esse ano completa 40 anos. Essas duas instituições, a CAPES e o CNPq, são instituições que significam a possibilidade de um Brasil desenvolvido. Perfeito. Desenvolvimento do nosso país. Não há país desenvolvido sem pós-graduação, sem pessoal que tenha graduação e pós-graduação. Daí a criação da CAPES para cuidar da formação de pessoal de nível superior no Brasil. Assim, as universidades brasileiras passaram a ter doutores e mestres no seu corpo docente e nós passamos a ser um dos países do mundo que mais produz ciência. Foi através da CAPES e da formação de mestres e doutores do nosso país, que até a década de 1970 era feita no exterior. Verdade. A partir de 1970 passa a ser feito no país, cada vez mais, e hoje, em todas as regiões do país, nós temos programas de pós-graduação estrito sensu. E a CAPES é responsável por esse, que é o Sistema Nacional de Pós-Graduação, que muito orgulha o Brasil. Com certeza. E para que um país desenvolvido ele possa permanecer desenvolvido, cada vez mais em desenvolvimento, ele precisa ter uma ciência fortalecida também, né, presidenta? Não há possibilidade de país desenvolvido sem ciência, tecnologia e inovação. E as atividades de ciência, tecnologia e inovação acontecem no âmbito da pós-graduação, onde se formam os pesquisadores, os cientistas, baseados na metodologia científica e na produção de conhecimento para a atualidade e para o futuro. Na era do conhecimento, então, estamos no século XXI, mais importante ainda, a geração de conhecimento para que a humanidade avance. A senhora poderia destacar alguns dos principais programas hoje que são desenvolvidos pela CAPES para que as pessoas possam entender realmente assim, a funcionalidade da CAPES mesmo na prática? A CAPES, ela originalmente se dedicou à formação de mestres e doutores, e nós temos a diretoria de programas e bolsas, onde estão todos os programas relacionados à pós-graduação estrito sensu, mestrados e doutorados, e a diretoria de avaliação, que avalia esses programas. Então nós temos programas institucionais, que é a maior parte, são cerca de 100 mil bolsas de mestrado e doutorado, mais de 420 mil pós-graduandos no Brasil, e esses programas são avaliados pela diretoria de avaliação. Essa é a origem da CAPES, o motivo pelo qual a CAPES foi fundada e que é uma história de sucesso, porque nós temos hoje uma pós-graduação que se projeta internacionalmente, somos uma referência na ciência, nas grandes áreas do conhecimento, desde as áreas de ciência e tecnologia, como as ciências exatas, as engenharias. Por exemplo, temos 4 sub-áreas de engenharias. Engenharias 1, 2, 3 e 4. Na área da saúde, medicina, 1, 2, 3. Na área das humanidades, das ciências humanas,
da educação, na área de ensino. Portanto, todas as áreas do conhecimento estão na CAPES. Para que todos tenham uma ideia, inteligência artificial parece um assunto da modernidade atual, e a CAPES já financia mais de 800 projetos em inteligência artificial no nosso país. Importante isso, né? Importantíssimo. O Brasil sendo um país não só do presente, mas que se projeta no futuro. E professora, a CAPES também possibilita, né, ela fornece para a sociedade um serviço que eu diria que é essencial, assim, é extraordinário, que é o portal de periódicos, né? Aí eu falo para os acadêmicos em si. O que funciona, como é que funciona o portal de periódicos, né? Qual é o tipo de conteúdo que é disponibilizado lá e quem é que pode acessar ele? O portal de periódicos CAPES, como é conhecido pela comunidade científica, é um exemplo para o mundo. Outros países agora, em 2025, assinam contratos usando o portal de periódicos como modelo. Veja, nós temos ali editoras internacionais, são grandes editoras, que têm contrato com a CAPES, e nós garantimos o acesso para leitura de inúmeros periódicos de todas as áreas do conhecimento, e quem tem acesso? As universidades, que têm cursos de pós-graduação, mas não só as universidades, institutos federais, todas as instituições de ciência, tecnologia e inovação ligadas ao MCTI e outros órgãos que tenham programas de pós-graduação. Onde há um programa de pós-graduação estrito sensu, há acesso ao chamado periódicos CAPES. Além das editoras internacionais, o Cielo, que é um projeto que nasce no estado de São Paulo, ele está sendo nacionalizado e hoje recebe financiamento da CAPES, do CNPq e da FAPESP. Passa a ser um projeto nacional com editoras que tem, inclusive, a chamada ciência aberta, a publicação aberta, revistas em publicação aberta. É isso. Maravilha. E, presidente, sobre as bolsas da CAPES, né, as bolsas que são oferecidas pela CAPES, para quais níveis de formação que são disponibilizadas essas bolsas? Nós temos as bolsas de mestrado e doutorado e pós-doutorado nos programas institucionais, que eu já mencionei antes, mas também em ações estratégicas. Então, as ações estratégicas são, por exemplo, Prodefesa. Já estamos na 5ª edição do Prodefesa, investindo na área de defesa e nas pós-graduações relacionadas à área de defesa nacional. Temos um programa estratégico de rede de pesquisa e desenvolvimento por região do país. O primeiro a ser lançado foi aqui na região centro-oeste e o próximo deve ser para a região amazônica, neste ano da COP30. São programas que financiam mestrados, doutorados, pós-doutorados e também de professores visitantes, seja nos institucionais, seja nos estratégicos. Temos os mestrados profissionais para a formação de professores da educação básica. Precisamos que os nossos professores de educação básica sejam mais qualificados, mais bem formados, e a CAPES, a partir de 2007, passa também a se responsabilizar pela formação inicial e continuada de professores da educação básica. Esses mestrados profissionais são chamados PROEBs, que estão na Diretoria de Educação à Distância, e são mestrados profissionais em rede, focados nas áreas do conhecimento das licenciaturas. Por exemplo, um mestrado profissional em biologia para os professores de biologia, mestrado profissional em matemática para os professores de matemática, que não são de uma instituição. Eles são mestrados profissionais em redes nacionais, em todas as áreas, na história, na física, na educação física e assim por diante. Além desses programas voltados inclusive para a formação de professores, a CAPES disponibiliza de outros programas também. Professora, eu sei que tem o Parfor Equidade também, alguns que me vêm à mente agora, mas quais seriam esses programas realmente que a CAPES também disponibiliza para os professores?
Então, na Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica, nós temos o PIBID, que é um programa de iniciação à docência, também lançado em 2007, que no ano passado, em 2024, foi lançado com 80 mil bolsas, portanto 80 mil estudantes das licenciaturas do país inteiro podem receber bolsas do PIBID, através dos núcleos de iniciação à docência, para a formação inicial dos professores, né? São estudantes de graduação nas licenciaturas. No ano de 2024, lançamos o PIBID Equidade. Então, há a possibilidade de estudantes das licenciaturas em educação intercultural indígena, educação quilombola, educação bilíngue de surdos, educação inclusiva, também no PIBID, além de um número especial de vagas para alfabetizadores, para estudantes que se interessem no processo de alfabetização. Associado a esse programa, que é formação inicial, há programas de formação daqueles professores que já estão na sala de aula, que já são da carreira do magistério, mas que não têm graduação. Então, são professores de biologia que dão aula de ciências de biologia que não são formados em biologia, professores de matemática que não são formados em matemática, e esse é o PARFOR, que é o Programa Nacional de Formação de Professores, que também começou na mesma época na CAPES, que hoje já formou mais de 60 mil professores no Brasil todo, e ainda há um trabalho a ser feito, mas lá, quando essa formação de professores da educação básica passou a ser responsabilidade da CAPES, nós tínhamos em algumas disciplinas mais da metade dos professores sem adequada formação. Nós hoje ainda temos, em algumas disciplinas, 1/3 dos professores, mas avançamos, veja, de metade, mais da metade, para 1/3 dos professores sem a formação adequada. Portanto, precisamos continuar com o PARFOR, mas o PARFOR, eu espero, tenda ao seu término, porque nós precisamos de professores de educação básica que tenham a formação adequada naquela disciplina que ministram as aulas. E o PARFOR Equidade, lançado em 2024, ele vem trazer a formação de professores para educação quilombola, educação intercultural indígena, educação inclusiva, educação do campo e também para bilíngue de surdos. O país tem evoluído, através do nosso governo, com educação inclusiva, mas os professores ainda não estão qualificados adequadamente, a maior parte deles, para a educação inclusiva. Daí a importância da CAPES, em parceria com a CECADI do MEC, lançando a partir do ano passado o PARFOR Equidade para além do PARFOR. Então ainda há muito trabalho a ser feito, mas eu espero que em pouco tempo, talvez algumas décadas, a gente consiga atingir todos os professores da educação básica com a formação adequada. É isso, depois do intervalo a gente continua conversando com a professora Denise Pires de Carvalho, presidenta da CAPES. Não sai daí que o Café PT volta já. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no Jornal PT Brasil. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. A Rádio PT está presente em todas as plataformas. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada.
Já estamos de volta aqui no Café PT. Hoje estamos falando sobre os programas e oportunidades oferecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. E com a gente aqui no estúdio, a gente está com a presidenta da CAPES, a professora Denise Pires de Carvalho. E, presidenta, a CAPES ela também ficou incumbida, vamos dizer assim, do pé de meia licenciaturas, que faz parte do programa maior lançado pelo Ministério da Educação, que é o programa Mais Professores, né? Em que consiste esse programa também? Qual que é o objetivo dele também, presidenta? É uma honra enorme para a CAPES cuidar do Mais Professores, especificamente na dimensão de meia licenciaturas. Há várias dimensões no programa Mais Professores que pretende que haja mais professores, principalmente nas regiões onde há falta de professores, e que esses professores sejam mais qualificados. Daí a importância da CAPES. O pé de meia licenciaturas ele vai atuar na formação inicial dos professores. Então nós temos no Brasil um número grande, muito grande, de estudantes de graduação que ingressam nos cursos de bacharelado. Isso. Eles preferem o bacharelado e não as licenciaturas. Embora grande parte dos estudantes de bacharelado depois siga na licenciatura. E nós quisemos, o Ministério da Educação, através do ministro Camilo Santana, decidiu acertadamente que nós precisamos atrair mais estudantes para as licenciaturas. Estudantes esses que serão professores de educação básica. Para isso, nós precisamos não só formar bem os estudantes, atrair aquele estudante que antes iria para o curso do bacharelado e garantir a permanência desse estudante no curso de licenciatura e depois o ingresso como professor da rede pública. Essa é a nossa maior intenção. Por isso, o governo decidiu que vai atrair através de uma bolsa que se equivale à bolsa de iniciação à docência, o valor como valor, e especificamente para estudantes que tiraram 650 ou mais no Exame Nacional do Ensino Médio. 650 é a nota mais ou menos média dos bacharelados. Por isso essa nota, para atrair estudantes que têm nota para entrar no bacharelado, para que ele venha para a licenciatura, daí o nome é atratividade, com uma bolsa para garantir a permanência desse estudante. E esse programa é um programa que muito orgulha a CAPES, porque ele vem complementar o programa de iniciação à docência e os demais programas de formação inicial de professores de educação básica. Esperamos, esse é o primeiro ano, estamos ainda com o projeto piloto em implantação, esperamos que mais estudantes venham para as licenciaturas para serem professores de educação básica. Só para a gente poder dar um serviço, então, presidenta, como é que esses professores, eles vão poder participar realmente desse programa? Os estudantes que tiraram 650 ou mais no Enem, eles podem se matricular no curso de licenciatura. Uma vez matriculados, eles precisam se cadastrar na plataforma Paulo Freire, na plataforma Freire da CAPES. Então, nós estamos nessa fase de cadastramento, de inscrição dos estudantes matriculados em licenciatura que tiraram uma nota maior do que 650 para que eles ingressem no programa. Eles terão bolsa mensal durante todo o curso de licenciatura e uma poupança que poderá ser retirada no final do curso, caso ele ingresse na educação básica. O endereço para o cadastramento da plataforma Freire, então, é o freire.capes.gov.br. Perfeito. Falei certinho, então. Certinho. Maravilha. Presidente, um outro assunto também é sobre avaliação, as avaliações feitas pela CAPES. Quais são os critérios utilizados pela CAPES para avaliar e classificar os programas de pós-graduação no Brasil? O processo de avaliação é, na verdade, um exemplo para o mundo e para o Brasil. A CAPES, através da avaliação dos programas de pós-graduação, dá exemplo de como manter a qualidade dos programas. O acompanhamento e a qualidade desses programas. Nós temos o Comitê Técnico Científico da Educação Superior, portanto, é a comunidade acadêmica que participa nas grandes áreas do conhecimento. Esses
esse comitê técnico-científico, ele se reúne regularmente e determina o que deve constar das fichas de avaliação. Certo. Nesse ano, nós vamos avaliar mais de 7.000 cursos de pós-graduação. Serão cerca de 1.800 pessoas que virão para a CAPES participar das reuniões e fazer a avaliação da chamada quadrienal. Perfeito. Veja que o programa de avaliação ele se inicia na década de 1970, esse projeto que avalia a implantação dos cursos e a sua permanência, a continuidade, ele se consolida nos anos 2000. No início, a avaliação era feita a cada 2 anos. Nos anos 2000, essa avaliação passou a ser trienal e agora a avaliação passa a ser quadrienal. E nós já estamos estudando que para alguns cursos, aqueles cursos que são excelência desde o início, essa regularidade possa ter um intervalo ainda maior. Afinal de contas, nós já temos cursos de pós-graduação que funcionam há mais de 60 anos. Esses cursos, se são excelência desde o início, talvez eles possam ter um selo que garanta que eles sejam avaliados com uma regularidade maior, mas quem decide não é a presidenta da CAPES, quem decide não é o diretor de avaliação, quem decide é a comunidade científica, a comunidade acadêmica, no Conselho Técnico Científico da Educação Superior, que lidera o processo de avaliação. E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta com mais Café PT para você. Não sai daí. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4h na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode Tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18h, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Muito bem, já estamos de volta. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje estamos conversando com a presidenta da CAPES, a professora Denise Pires de Carvalho. A CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Estamos falando sobre os programas e oportunidades que são oferecidos pela Fundação. Professora Denise, e de que forma que a CAPES ela contribui para a internacionalização da pesquisa brasileira? Nós temos uma diretoria que é destinada à internacionalização da pós-graduação, a Diretoria de Relações Internacionais. Através dessa diretoria concedemos bolsas. No passado, eram bolsas de doutorado pleno, porque precisávamos que o Brasil tivesse mais doutores, principalmente naquelas áreas do conhecimento onde ainda não havia pesquisa no Brasil. Nós hoje temos pesquisa em todas as áreas do conhecimento. Quando avaliamos a produção científica mundial nas 10 maiores áreas do conhecimento, o Brasil publica, tanto quanto o mundo, em 8 dessas áreas. 2 áreas são específicas, eu diria, especialidade brasileira. Uma delas é a saúde pública e, por isso, o Brasil hoje é um dos países que mais é citado na área de saúde pública.
Vários países do mundo implantam políticas públicas baseadas nos estudos brasileiros. E a outra área é a área de medicina interna ou clínica médica, que também orgulha bastante a medicina brasileira. Então veja que o Brasil já desponta nas principais áreas de produção científica e se compara ao mundo. Então hoje a gente não precisa mais enviar estudantes para doutorados plenos no exterior, na maior parte das áreas do conhecimento. Vejam, somos exemplo na agronomia. Né? A agronomia é uma área que muito orgulha o nosso país. Não há por que enviar estudantes para fazer cursos de agronomia no exterior. Muito pelo contrário, devemos receber estrangeiros no nosso país para aprender conosco, porque somos um dos países mais desenvolvidos no mundo na área de agronomia. Então, a CAPES concede não só as bolsas para estudantes irem para fora para o doutorado que nós chamamos sanduíche, que são estágios de curta duração, e isso induz a cooperação entre grupos de pesquisa brasileiros e estrangeiros. Temos também o pós-doutorado, é muito importante, porque os pós-doutores, eles trazem para o país novas técnicas, novas metodologias e implantam aqui novas áreas do conhecimento, porque o brasileiro, o cientista, ele tem pátria, mas a ciência ela não tem pátria. Então é muito importante que haja um caminho de mão dupla, que brasileiros possam ir para o exterior com bolsa CAPES, mas que nós, da CAPES, também possamos conceder bolsas para que estrangeiros venham como professores visitantes ou como mestrandos e doutorandos. Estamos, nesse momento, recebendo pós-graduandos da América Latina e do Caribe nos laboratórios das instituições de pesquisa brasileiras. O que os estudantes devem procurar saber para poder realmente fazer parte, né, desses programas de intercâmbio? Onde que eles devem procurar se informar? Né, de que forma que essas informações podem chegar até esses estudantes também, professora? Desculpa. Na página da CAPES há uma área específica para a Diretoria de Relações Internacionais e no nosso portal nós estamos sempre divulgando os diferentes editais, as diferentes oportunidades. Relançamos em 2023, no início do atual governo, o programa que, na verdade, concede intercâmbio para estudantes pretos, pardos, quilombolas, 50% de mulheres, um programa belíssimo, que é um programa que são os caminhos americanos. E o programa Abdias Nascimento, que estava descontinuado e que nós reintroduzimos em 2023. E a partir de 2024, esse programa que eu mencionei, Move a América, que atrai pós-graduandos de América Latina e Caribe, junto com o programa UGM, não só atrai estudantes, como envia os nossos estudantes para países do Cone Sul e recebe pesquisadores, envia pesquisadores, e assim a CAPES pretende aumentar a interação Sul-Sul sem que nós abandonemos a cooperação com os demais países do mundo. E em breve lançaremos um novo programa de internacionalização que vai globalizar ainda mais a ciência brasileira. Pois é, a professora Denise trazendo vários serviços aqui de várias oportunidades, vários programas que são oferecidos pela CAPES. E tem um outro também, professora, que é um prêmio, né? O Prêmio Talento Universitário, que inclusive está com inscrições abertas agora. Qual que é o objetivo desse prêmio também, né? Quem que ele pretende premiar? Quais são esses prêmios? Fala um pouquinho para a gente também. São aqueles estudantes que fizeram prova do Enem, que estão no primeiro ano da sua... cursando, né, os cursos que escolheram na sua universidade, e a gente pretende que os melhores, aqueles que têm uma nota melhor, eles que se sobressaem, eles vão receber um recurso, que é uma premiação. Então a CAPES ela tem essa possibilidade e é muito bom que possamos premiar os nossos melhores estudantes no primeiro ano da universidade. É importante porque é uma ajuda para a manutenção, para a permanência dos estudantes. Nós trabalhamos pelo ingresso, pela inclusão. O atual governo, o governo do PT, trabalha pela inclusão cada vez maior de estudantes, mas nós queremos não só garantir a inclusão, o ingresso, queremos garantir a permanência
Daí a importante política nacional de assistência estudantil, que foi aprovada no ano de 2023 e depois em 2024 no Senado. Muito bom que o parlamento tenha aprovado essa política sob liderança do governo do presidente Lula para garantir a permanência. E esse prêmio é uma forma também de estimular, de dar um estímulo para os estudantes do primeiro ano de curso. Porque o que nós queremos é que haja a conclusão dos cursos, que nós possamos ter um país com um número muito maior de pessoas graduadas, porque é isso que o Brasil precisa para se tornar um país desenvolvido e menos desigual. Com certeza. É isso. Então, se você quiser saber sobre esses programas, essas oportunidades todas, aí você pode acessar o site da CAPES, que é o gov.br/CAPES. Lá tem todas as informações. A CAPES também está nas redes sociais, está no YouTube, em todos os lugares. Sim. Então, é só você seguir a CAPES e ficar por dentro aí de todas essas oportunidades que foram trazidas aqui pela professora Denise Pires de Carvalho, que é a presidenta da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Presidenta, muito obrigado aí pela sua presença aqui com a gente, viu, por ter participado com a gente aqui do Café PT, e o espaço está sempre aberto, sempre que a senhora quiser trazer novas oportunidades para quem assiste à TV PT, a militância petista também, que precisa saber de todos esses programas, a senhora sempre será bem-vinda, viu? Muito obrigada, Anderson, foi um prazer enorme. Prazer todo nosso. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra no próximo Café PT. Até lá!